Richard Rodrigues é o nosso convidado. Olá, Richard, seja bem-vindo. Tudo bem por aí, meu amigo? E aí, meus amigos, tudo certo? Boa tarde. Boa tarde, Richard. Que semana mais uma maluca, hein? Acho que a cada quinta-feira que a gente conversa aqui, a intensidade nas movimentações e a volatilidade também só aumentam. Como foi aí a sua carteira? O que você fez para conseguir proteger o seu capital? Tá operando mais na ponta vendedora do que na compradora? Conta pra gente como você está atuando no mercado, Richard. Então vamos lá, pessoal. Eu tô operando mais na ponta vendedora, day trade, tá? Porque eu tenho até então eu estava, né, com essa leitura que o nosso Ibov ia tentar descer um pouco, fechar esse desbalanceamento que nós temos no gráfico diário. Então, esses últimos pregões todos aqui, ó, eu estou trabalhando vendendo no day trade, tá? Questão da minha carteira, não teve nenhuma atualização, aliás, teve uma atualização só, que foi um aumento da São Martinho, mas eu vou fazer uma geral aqui por ela, tá? Eu estou com poucas posições agora, eu estou com 5 posições apenas. Plano e plano é a principal, hoje está apanhando bastante, caindo 5%, o mercado abriu mal, recuperou, ela não, ela abriu mal e continuou caindo, né? Está trabalhando aí na mínima do pregão. O nosso stop está aqui embaixo, né? 12,90, então chegando aqui, vou sair fora da posição. Se segura nesses níveis, como foram outras tantas vezes, volta para cima, segue o baile, né? Eu tenho um alvo lá no topo histórico e tem um stop abaixo dessa mínima semanal. Se perder, se sopar, a gente perde pouco, se pagar, a gente ganha bastante. A atualização da carteira na semana foi em relação a São Martinho. Pô, essa aí deu bom, hein? Essa deu bom. O tanto que a Plano e Plano apanhou hoje, a São Martinho segurou na unha a carteira, né? Ela também sobe 5%, pouco mais de 5%, então o inverso do que cai a Plano e Plano. Só que a São Martinho tem um plus que eu aumentei a posição durante a semana. Vocês podem ver que ela fez um movimento de alta, rompeu aquele topo que a gente conversou, que era um topo semanal muito importante, fez um pullback na média de 20 e segurou. Quando ele rompeu a máxima do candle do pullback, ali o último candle do pullback, se eu aproximar um pouquinho aqui a gente consegue ver melhor ali na casa dos 18, eu aumentei a minha posição e agora a gente está surfando esse dia de hoje, né, com a posição quase dobrada. Quando eu faço esse aumento, né, Vini, eu tenho que realocar o meu stop, porque antes a minha posição era essa aqui, pessoal. Eu estava com o stop lá na mínima do ano e estava com preço médio aqui na casa dos 15,20, ó, esse nível aqui. Como eu aumentei a posição aqui em cima, o meu médio veio um pouco para cima e para manter o risco financeiro igual, eu tenho que subir o meu stop. O meu stop saiu da mínima do ano e subiu um pouquinho para cá, nos 14. Então, esse trade que está plotado na tela agora aqui é o meu novo risco e o meu novo potencial alvo. Então, estou com preço médio no 16 e 18, estou com stop aqui no 14 e estou com alvo 21, 22, 23, 2 a 3 vezes o risco para cima, ou, né, a depender aí de como o papel se movimenta, eu carrego um pouco mais. Então, estamos aí bem, o papel já andou quase 2 vezes o risco, é a segunda maior posição aqui com esse aumento agora, e por enquanto é a que performa melhor na carteira. Fora isso, a gente tem BB Seguridade, lateral há vários dias, até tentou fazer um rompimento do 35,20, eu aumentaria a minha mão se ela tivesse feito esse rompimento aqui, mas ela falhou e voltou para as médias. Então, até então ela está idêntica ao que estava um mês atrás. Ela não sai desses níveis, então, por enquanto, só mantenho a posição que não está completa ainda, pretendo aumentar, mas por enquanto eu só mantenho da maneira que está. A outra é Marfrig, tivemos aí o balanço hoje, balanço neutro, pelo que eu percebi. O papel está interagindo na região de suporte do mensal, eu quero aumentar esse papel, mas eu só posso aumentar se ele fizer pelo menos um rompimento de topo, ou um alinhamento acima das médias, algum candle de força, alguma coisa que corrobore dentro dessa região. Tá? Se ele seguir caindo, eu não vou aumentar, e aí eu stop cheio lá abaixo dos 14,50. Assim como a São Martinho, no momento que eu aumentar, eu tenho que trazer o meu stop lá da mínima para alguma região de suporte que vai ser criada aqui, que eu ainda não tenho essa informação, porque o gráfico não andou para direito o suficiente, tá? Mas por enquanto é um papel aí que a gente está monitorando para aumentar.
E fora isso, eu tenho a Amazon ainda, tanto aqui quanto lá continua em fora. Amazon. Continua em Amazon, o papel parece que vai e volta, Estamos no mesmo nível de preço aí dos últimos meses também. Eu tenho tanto lá fora quanto a BDR aqui. A BDR está um pouquinho melhor, né? Porque o dólar deu uma subida esses tempos aí, mas a princípio estabilizadas as duas. Muito obrigado, Richard. Todas as movimentações do nosso parceiro aqui da TC News, Richard Rodrigues. Na sequência, a gente vai com alguns pedidos da audiência. A gente vai falar de Grupo Mateus, Apivida, Oncoclínicas, tem muita gente falando. Aura 33. Rapaz, a Aura 33 está recebendo uma traulitada hoje também, uma marretada. O ouro está caindo. O BDR de Aura Minerals está indo junto. Richard Rodrigues se hidratando. Primeiro para falar sobre índice e sobre dólar também, Richard. Por favor, o seu olhar para esses dois ativos. Vamos lá, vamos começar no Ibov e depois a gente vai para os futuros, tá? Tá bom? Nós já falamos aqui algumas vezes, né, pessoal, desse desbalanceamento, esse espaço em amarelo no nosso gráfico, foi o quê? Aquele forte movimento de alta no início do ano. O mercado não deixa esses espaços abertos muito tempo, tá? Desde que a gente estava negociando aqui em cima, eu falava para vocês, isso aí eventualmente ele vai tentar corrigir parte desse desbalanceamento, talvez até todo ele, depois pode até retomar o movimento. A gente está vendo o Ibov fazer isso. Então nós já tivemos lá em cima a perda, né, dessa cunha, nós já tivemos a perda do fundo, ou seja, nós já entramos numa tendência debaixo do gráfico diário, e o mercado está trabalhando, está sendo conduzido aí para fechar esse desbalanceamento. Já entendemos que uma parte foi fechada, né, ele já pegou quase metade desse vazio todo que nós tínhamos aqui, mas podendo sempre ir mais. É por isso que eu estou priorizando trabalhar vendido em day trade. Uma coisa que chama atenção é que esses fundos não estão sendo perdidos. Para a gente evoluir um movimento de baixa, eu deveria ter a perda do fundo. Ele já falhou uma vez e hoje ele está falhando de novo. Tá? Eu começo a levantar, abrir um olho com esse movimento de baixa, talvez perdendo força e se transformando num movimento de alta. Por isso que hoje eu fiz a primeira compra em muito tempo no day trade, no índice futuro, e se o desenho continuar dessa forma, provavelmente eu vou tentar comprar nos próximos dias também, tá? Fundo triplo, já falha de perda de fundo, tivemos um volume bem alto numa hora na abertura, então pode ser um candle de exaustão também, chances boas a gente ver isso aqui, salvo se essa mínima for perdida, e aí adentramos mais um pouquinho no vazio gráfico, tá? Vamos para o gráfico do índice futuro. Boa. Gráfico de 10 minutos, hoje eu vim para o mercado querendo vender, né? Nós tínhamos o nosso ponto vendedor aqui no 182,600. O objetivo dessa venda seria buscar a mínima semanal ali que nós tínhamos no 179. O mercado já abriu e foi até o alvo final, então não consegui trabalhar vendido. Depois do alvo final, a gente pega duas informações importantes aqui para o dia, tá? Primeira informação, entrou uma compra depois do alvo. Essa compra poderia reverter o mercado, afinal o fundo não foi perdido. A segunda informação importante que a gente teve é justamente a perda da mínima dessa defesa compradora. Quando isso acontece, percebam como o movimento acelera, tá? Se a gente pegar todo esse candle de uma hora aqui, ó, que eu estou pintando aqui, eu estou no gráfico de 10 minutos, né? Se eu entrar no gráfico de uma hora e colocar o volume, vocês vão ver que nós tivemos aqui um dos maiores volumes do contrato, indicando que poderia talvez ser um candle de exaustão que abriria espaço para um pullback. Por causa disso, voltei para o gráfico de 10 minutos, eu trabalhei essa comprinha aqui, ó, um 78,200 e pouco, stop abaixo dessa mínima, alvo, voltar para a máxima do dia. O problema, Vini, é que ele andou 900 pontos, ele voltou, me tirou no 0 a 0 nesse rabisquinho aqui, ó, e depois ele... Então, pegamos a compra, muita gente no canal ficou na compra, né? Eu acabei saindo no 0 a 0, não ganhei nada, mas o movimento tá aí, foi respeitado, né? Fizemos a alta, e agora, pessoal, o grande problema é que a gente tá no meio do caminho. Eu tenho uma perna de baixa principal, ou seja, o cenário é vendedor, eu tenho aquela defesa compradora da exaustão, que pode tentar uma reversão, e eu tô no meio desse caminho, eu tô no miolo, eu tô entre resistência e entre um possível futuro suporte. Então aqui no meio eu não opero, tá? Eu acho muito difícil operar,
É muito fácil começar a tomar stop para os dois lados, tanto na compra quanto na venda. Então eu vou esperar esse gráfico agora me dar mais informações, trabalhar para a direita, seja subindo para resistência, seja voltando e tentando perder fundo, tá? Aqui no meio, sem muito o que fazer. Vamos para o dólar. Gráfico aqui diário primeiro, que é o mais importante para nós, para a gente lembrar sempre que nós estamos, vamos afastar um pouquinho, nós estamos vindo de uma tendência de baixa, que foi revertida com esse movimento de alta, rompendo o topo anterior, o preço volta a testar o suporte, entra a compra de novo e entra fluxo comprador. Então a gente já tem um contexto de alta para trabalhar e essa região de base aqui em verde, a mínima do gráfico diário, são as regiões para a gente procurar por compras. Olha ontem onde o preço segurou e onde deu a compra boa que nós pegamos ontem também, logo eu mostro para vocês. Ao mesmo tempo, esse movimento de baixa de alta, que está construído, ele não está conseguindo vencer o topo principal 5383,50, que é essas últimas tentativas de alta. Chegando no vermelho, olhem também que curioso, se eu botar um pouquinho para o lado, ó, chega no vermelho, entra a venda. Então o dólar está permitindo que a gente opere tanto na compra quanto na venda, mas só premiando, né, quem literalmente pega nas regiões mais baixas ou pega nas regiões mais altas. Como eu vejo aí, tanto o mercado, o Ibov, com uma tendência de baixa formada e o dólar com uma reversão, eu opto por priorizar compras. Se eu participar desse movimento de alta, eu tenho muito mais chances dele ser uma expansão, uma reversão aqui no caso, do que o fundo continuar sendo perdido. Então eu priorizo movimentos compradores. No gráfico de 10 minutos, pessoal, operacional aqui, nós sempre esperamos o seguinte, ó, o preço cai até o suporte, chegando próximo do suporte eu vou esperar uma virada no gráfico de 10 minutos. Isso aconteceu ontem, virada no gráfico de 10 minutos. Pullback nós compramos e pegamos aí um alvo da expansão. Agora está fazendo a mesma coisa, ele está descendo para o suporte com 10 minutos para baixo. No momento que esse 10 minutos virar para cima, eu vou comprar um pullback para tentar subir. Como hoje não fez isso ainda, eu não operei dólar hoje, eu estou aguardando, né, o ponto que eu queria ver essa virada é aqui por volta do 5,225, mas vocês já percebem que ele já está começando a falhar as perdas de fundo. Se a partir daqui, esse 10 minutos de baixa virar para alta, eu posso comprar nos próximos dias e trabalhar essa expansão. Idealmente aqui embaixo, tá? Mas possivelmente no nível que ele está. Fechado, muito obrigado, Richer. Análise técnica do Ibovespa, Ibovespa Futuro e agora o futuro da moeda americana. Vamos falar de ativo, Richer. Eu vou te passar, eu ia passar 4 ativos de uma vez, mas vamos de 2 em 2. Começando primeiro com o Grupo Mateus, GMAT 3. Hoje é uma pancada enorme para Grupo Mateus. O Luca Boni estava aqui falando. Eu já sei quais são todos os papéis aí, Vini, já sei quais são. Ah, é? Os 4? 3, pelo menos, eu sei quais são, porque eu tô vendo as variações aí, eu vendo o pessoal chorar nos canais, eu já sei quais são. Uns chorando, outros vendendo lenço. É Grupo Mateus, Apvida, Aura 33 e Eneva, que a nossa audiência gostaria. Se quiser, então já emenda aí esse quarteto que tá fazendo alguns chorarem, outros sorrirem, Richard. Vamos lá, é só a Aura que eu não sabia, hein? Os outros 3 eu tava engatilhado aqui. Vamos começar Grupo Mateus, pessoal. Esse aqui a gente falou semana passada. Eu comentei que eu não gostava desse papel. A gente tá numa dinâmica de baixa ainda. A gente percebe o semanal, né? Fez um movimento de perda de fundo, fez um pullback, ele poderia estar tentando expandir esse fundo. Isso aqui é o gráfico longo, ó. Vamos botar o semanal aqui, deixa eu apagar um pouquinho. Isso aqui é o gráfico longo. 2022 ele fez os movimentos de alta, aí ele lateralizou e virou o semanal para baixo. Qual que é o objetivo do semanal? Pullback para continuar caindo. É isso que a gente estava vendo no gráfico longo, é isso que ele está mostrando para nós agora, tá? No gráfico diário, eu tinha marcado com vocês possíveis pontos de defesa. Um deles está em verde aqui na tela, o outro estava um pouquinho mais alto e a gente estava interagindo nele. O que a gente conversou semana passada? Se o preço parar de cair aqui e virar o diário para cima,
a gente poderia buscar algum trade de reversão. Se ele não fizer isso, não tem o que fazer no Grupo Mateus. E foi o que aconteceu. Então ele vem caindo, nunca virou, e agora perde fundo. Qual é a esperança desse papel? Se durante essa semana entrar um comprador aqui e o papel fechar acima do suporte. Esse candle de baixo aqui vai deixar uma sombra inferior e a gente tem um fundo duplo, né? Um possível falso rompimento. E se esse falso rompimento futuramente evoluir para uma virada no gráfico diário, só então a gente vai ter uma possibilidade cogitável no Grupo Mateus, por gráfico, tá? Eu sei que teve balanço ontem, eu nem sei como é que foi esse balanço, hoje na verdade. Foi ruim. Foi ruim, tá, mas por gráfico, minimamente é isso aí. Defesa compradora, falso rompimento, sombra inferior, realinhamento no diário para pensar em tomar posição. Então eu estou bem longe de operar esse papel, mas eu já tenho isso mapeado, o que seria possível a gente esperar aí, tá? Se ficar aqui para baixo, aí esquece. Aí tende a continuar caindo, próximo alvo 367 e depois região lá da mínima 2022 nos 304. Se ele ficar caindo aqui para baixo não me interessa, porque aí seria a mesma dinâmica que foi aqui, ó. Caindo, eventualmente ele volta um pouquinho, mas não é uma tendência de alta, é um pullback longo para cair mais. Então, é um papel que fica no radar, mas ele precisa de muita coisa ainda para melhorar. Rap Vida, essa aqui, pior ainda, porque é um papel que, além de ter várias quedas bruscas, né, nos últimos meses aí, balanço foi horrível também, pelo que eu vi, né? Isso aqui, esse candle de hoje, ele pode ser explicado aí como um candle de exaustão. Talvez muita gente estopou na abertura, talvez o controlador comprando um pouco, várias explicações, só que não mudou a dinâmica em nenhum momento. Nós temos uma dinâmica de baixo no gráfico longo, temos uma mínima histórica aqui nesses níveis para o papel. O topo imediato, ele está aqui no 11 com 18, então não houve rompimento de topo em momento nenhum. O candle de hoje ele pode tranquilamente chegar aqui perto, enfraquecer e voltar a cair, como foram outras tentativas de rompimento. Então ainda não tem nenhuma reversão. A única coisa que chama atenção mesmo é esse candle de hoje com balanço ruim, um volume bem mais alto que o comum, né? Se porventura ele evoluir para um rompimento de topo, o papel entra no radar, mas eu tenho que esperar ele testar o fundo de novo, tenho que esperar ele defender. É aquela coisa, é um trade que demora, porque eu estou com um papel em mínima histórica, pessoal. Eu não quero ser corajoso aqui. Eu não quero ser o primeiro a comprar. Eu posso pegar no meio do movimento, mas eu quero pegar com um pouco mais de confiança. Então a Rap Vida, essa aqui, está bem distante aí do meu padrão operacional. Eneva, aqui a gente já tem um cenário diferente. Vamos para o gráfico mensal, a gente já percebe um papel em tendência de alta, forte. Tá bonito, hein? Bonito, linda. 2018, eu tenho aqui uma amostra de dados muito grande. Então ela desceu ali 21, 22, 23, 24, meio de lado, rompeu o topo ainda em 25 e agora acelerou. Trade difícil de pegar, tá? Porque quando ela rompeu, ela subiu aqui, a gente tem 5, 6 meses de alta consecutiva, então não é um trade fácil de participar, mas é um papel muito forte que caindo agora no diário, a gente tem mais uma confirmação dessa tendência, no momento que eu rompo aí o topo anterior nos 22,80. Então rompeu o topo, valida a região de suporte principal, aqui na casa abaixo dos 22. No mundo perfeito, esse papel volta devagarinho, volta aqui para o topo rompido, volta para a origem do movimento, volta para o início desse candle de alta. Aqui ele vai parar de cair, vai virar para cima, e aqui a gente vai poder buscar uma compra para subir. Vocês percebem que tanto na Eneva quanto no Grupo Mateus e na Rap Vida, sempre eu vou esperar um alinhamento no gráfico diário, né? A diferença é que aqui eu estou pegando um alinhamento num papel que está em tendência de alta. Eu quero pegar uma continuidade dessa tendência de alta. Grupo Mateus e Rap Vida seria uma reversão do movimento de baixa. É muito mais difícil. Então, eu como grafista, se eu tenho esse papel aqui como opção, eu vou ignorar aqueles outros dois. Então, mesmo que eles tenham desenhos parecidos, né, eu vou pegar papéis que estão em tendência de alta. E agora, finalizando, a gente tem a Aura 33. Aqui vamos pegar o gráfico semanal dela. Gráfico semanal fazendo um pullback até a região de médias. O papel subiu muito forte.
em 2025. Está fazendo um retorno às médias. A gente tem alguns topos anteriores aqui que o preço poderia parar. Esse cara aqui, essa base pré-rompimento, também é um candidato. A gente vê alguma defesa compradora, tá? Mas como a alta foi muito forte, o ideal também é aguardar algum tipo de defesa. Então eu desenhei no semanal os suportes imediatos, agora a gente vai cair para o diário, ver se tem alguma coisa corroborando com isso. Não temos ainda. O back, pivô de baixa, expansão de baixa até o primeiro suporte. O preço hoje está caindo quase 10%, deixando aí uma pequena sombra inferior, mas não é um stop seguro, né? Vamos supor que eu compro aqui, stop abaixo da mínima, chance alta de ser estopado. Então não é um trade que eu faria agora, mas é um trade que sim, se ele parar nessas regiões, principalmente se a média de 200 aproximar um pouco mais aqui, ó, ela está subindo, né, média em branco, o preço para um pouco nessa região, desenha um pouquinho melhor aqui e vira para cima. Aqui nós teremos um trade bem interessante para pegar essa expansão de volta para o topo. Antecipar isso, da maneira que eu vejo, é sempre muito difícil. Richard, eu quero agradecer sua participação. Muito legal ter você aqui junto com a gente, sempre, sempre. É muito importante te ouvir, o pessoal adora, eu também adoro as suas análises, como você explica a tendência que você enxerga por o papel, como você coloca ali regiões de suportes e de resistências. Vamos esperar para ver o que acontece na semana que vem. De fato, abordamos aqui os 4 ativos que realmente estavam no radar da nossa audiência, sem contar, sempre muito importante, sempre muito relevante, falar de índice dólar. O Richard fez a análise sobre esses 2 ativos também no começo da sua participação. Boa sorte para você entre hoje e amanhã, nessa semana tão volátil, Richard. E na próxima quinta a gente se encontra de novo aqui no Almoção de Negócios. Até lá! Beleza, meus amigos. Até quinta, então. Bom abração aí, bons trades para todo mundo. É sempre muito bom ter o Richard Rodrigues aqui no Almoço de Negócios. O nosso garoto tá de